Olá, novamente aqui dando continuidade com vocês a respeito da matéria, né, que até então trabalhamos, que é a sentença, e hoje, né, vamos falar um pouquinho a respeito das espécies de sentenças, né, que podem ser proferidas pelo juiz, e questão também da ordem cronológica e dos vícios, né, que a sentença pode vir eventualmente apresentar. E aí, finalizada nessa ideia de sentença, nós vamos falar um pouquinho também de remessa necessária, né, nos próximos encontros aí. Mas vamos lá. Então, o que acontece então até o presente momento? Então, nós estamos falando da sentença, aquele ato do juiz, né, que finaliza o processo em primeira instância, sobre a fase cognitiva do processo, resolvendo ou não o mérito. E a sentença, ela possui a sua classificação, ou seja, suas espécies, de acordo com o pedido que é feito. Então, quando eu falo em classificação das sentenças, e eu falo que a sentença ela pode ser declaratória, condenatória, constitutiva ou desconstitutiva, mandamental ou executiva lato sensu, eu estou dizendo que a ação que foi proposta também tinha essa classificação. Por quê? Porque a sentença, ela deve ser como uma luva, ela deve se encaixar adequadamente nos pedidos. Então, se uma sentença ela é declaratória, é porque o pedido foi declaratório, a ação foi declaratória. Se a sentença ela é constitutiva ou desconstitutiva, é porque a ação foi constitutiva ou desconstitutiva. E assim, por sequência. E é claro, em uma única ação pode haver vários pedidos, por exemplo, um pedido declaratório e outro condenatório, e a sentença também será declaratória e condenatória. Vamos imaginar uma ação de investigação de paternidade com alimentos. Então, ela é declaratória em razão da investigação, que pretende que declare aquela pessoa como pai, e ela é condenatória em relação aos alimentos. Então, a sentença será também declaratória e condenatória. Mesmo que eventualmente venha a ser improcedente, ela vai ser uma declaratória negativa, né? uma não condenatória, mas ela tem esse perfil. Então, sentença, ela tem as suas classificações de acordo com as classificações das ações. Quando eu conversei ações com vocês no segundo ano, eu falei lá da teoria quinária de Pontes de Miranda. O que era a teoria quinária? Porque havia uma corrente mais clássica que falavam que a teoria era trinária. Por que trinária? Que as ações seriam apenas declaratórias, constitutivas ou desconstitutivas ou condenatória. A teoria trinária, ela dizia isso, trinária, D3, que as ações poderiam ser apenas declaratórias, constitutivas ou desconstitutivas e condenatórias. E pronto, né? Era essa a ideia. Deixa eu até acrescer aqui que faz parte, ó. Porque constitutiva ou constitutiva negativa, a constitutiva negativa é a desconstitutiva, tá? Então, vou colocar aqui, ó, desconstitutiva. Então, eram essas três primeiras que eram consideradas como espécies de ações. Mas Pontes de Miranda, ele fez uma outra análise. Ele falou, opa, peraí. Quer dizer que todas as ações existentes só se enquadram nesses três tipos? Declaração, condenação, constituição ou não constituição? Peraí, e o caso do mandado de segurança? Bom, mandado de segurança não se enquadra em nenhuma dessas três. O mandado de segurança tem características próprias que leva a uma outra espécie de ação, que seria uma ação mandamental. Então, já vinha aí a quarta espécie. E ele falou ainda, e ação de despejo, que ela começa condenatória, mas ela se autoexecuta. Opa, essa é uma ação executiva lato sensu. Ela não se enquadra em nenhuma das anteriores. Então, atualmente, a teoria majoritária
que se fala em espécies de ações e, por consequência, espécies de sentença, porque se a sentença deve se corresponder ao tipo de ação, as espécies de ações são as mesmas que espécies de sentenças. São 5. Então, pode ter uma sentença declaratória, que visa apenas declarar um determinado direito. A condenatória, né, que a gente muitas vezes está mais acostumado, eu quero que condene ao dano material, ao dano moral, a ressarcir isso, então ação condenatória. Tem a também desconstitutiva ou constitutiva, né? A desconstitutiva, por exemplo, uma rescisão de contrato, está desconstituindo aquele direito, e a constitutiva, por exemplo, uma ação revisional. A revisional ali você quer constituir um direito que até então está sendo inobservado. Então é possível. Então quando eu falo em espécies de ações, eu consigo encontrar uma natureza jurídica para diversos nomes de ações. Só que nome de ação não é a mesma coisa que espécies. Porque nome de ação existem dezenas, mas espécies de ações são 5. Então, por exemplo, uma ação de reconhecimento de paternidade é uma ação declaratória, ela declara aquele direito. Uma ação de rescisão de contrato pode ter por objetivo desconstituir um determinado direito. Uma ação revisional, mas tem por objetivo constituir. Eu quero que a pessoa que colidiu no meu veículo venha me indenizar. Opa, é uma ação condenatória. E, claro, né, as mandamentais, como mencionei, o mandado de segurança, porque não é apenas uma condenação, ele manda, e se não for cumprida, vai ter ali as consequências, né, punitivas que o próprio juiz pode arbitrar. Aí vem o caso também da executiva lato sensu, como é o caso da ação de despejo, em que, uma vez proferida a ação de despejo, se a parte não desocupar, o próprio juiz converte no mandado de despejo, que vai tirar aquela pessoa de lá, muitas vezes até por força policial. Então, a ideia é que espécie de sentença corresponde às espécies de ação, porque a sentença ela não pode ser diferente daquilo que foi pedido. Então, o pedido, e isso também nós já conversamos, ele é o delimitador da atuação jurisdicional. É o pedido que delimita o que o juiz vai fazer no processo. Por isso, até eu vou voltar aqui depois na ordem cronológica, mas eu vou já adentrar na questão dos vícios da sentença, né, relativos ao princípio da congruência. Porque é essa a ideia. Quando eu falo que a sentença ela pode ser declaratória, condenatória, constitutiva ou desconstitutiva, mandamental ou executiva lato sensu, eu estou dizendo que ela tem que corresponder ao tipo de ação que foi protocolada. Então tem que se encaixar. Então se a parte entrou com uma ação apenas declaratória, não tem como nascer uma sentença, uma sentença mandamental ali, em regra, tá? Poxa, se a ação é declaratória, a sentença é declaratória. O juiz ele não pode, de acordo com o princípio da congruência, decidir mais, menos ou fora do que foi pedido. Porque o pedido, como já disse, ele delimita a atuação do juiz. Então, como que o juiz sabe o que vai ter que fazer no processo? De acordo com os pedidos. E aí até nasce, né, algumas conjecturas, às vezes não muito verídicas, que fiquei sabendo que o juiz só leu o pedido. Não é bem assim. Senhores, o juiz, para proferir uma sentença, ou o assessor, né, porque o juiz, muitas vezes, em razão da quantidade de processos que ele tem que delegar algumas análises, mas aquela sentença que o juiz ele vai assinar, para ela ser válida, ela tem que ter analisado o processo inteiro.
ninguém consegue sentenciar lendo apenas o pedido. O que leva às vezes a dizer isso é que, de fato, o pedido delimita o campo de atuação. Então, talvez numa fase mais inicial do processo, embora não seja, né, ali o mais apropriado, mas possa ser, opa, peraí, o que a parte está pedindo isso? Bom, então vamos ver se condiz aqui com... Aí tudo bem. Então, às vezes, você vai direto no pedido para saber até que ponto essa ação pode ir. Porque, às vezes, a parte faz alguns pedidos iniciais e lá no final do processo ele já começa a pedir outras coisas. Ele, na inicial, ele falou que queria a partilha do bem X, do bem Y, e lá no final do processo apareceu um bem Z. Opa, esse bem Z não vai precisar ser analisado, porque ele está fora do objeto. O XY sim, porque o XY já foi feito o objeto litigioso. Ele já foi questionado, ele já foi contraditado. Então a parte, ela estabelece no início do processo quais pontos serão debatidos. Depois não adianta ela querer que o juiz venha decidir sobre o bem Z, se ela só mencionou o bem X e Y, tá bem? Então vejam a importância do pedido. Então, de fato, pode ser que, às vezes, indo no pedido, te dá uma extensão do que será discutido no processo. Mas isso não significa que você consegue resolver um processo em seu mérito olhando apenas o pedido. Você vai ter que debruçar nele. Os assessores de juiz, os juízes, os seus respectivos estagiários, quando eles vão fazer uma análise, eles têm que analisar todas as sequências do processo. Principalmente o assessor, que é quem é responsável pela sentença final, né, para passar para o juiz, e daí o juiz que finaliza. Mas tanto o juiz quanto os seus assessores, o que eles fazem? Eles têm que olhar o processo, toda a sequência para sentenciar. Ele não pode deixar nenhum ponto. Então é claro que a sentença ela vai corresponder ao tipo de ação. Então, se eu falo que as ações elas podem ser declaratórias, condenatórias, constitutiva ou desconstitutiva, mandamental e executiva lato sensu, a sentença o mesmo. Só que, se foi feita uma ação declaratória, a sentença é declaratória. Se foi feita uma ação declaratória e condenatória, a sentença é declaratória e condenatória. Por essa razão do princípio da congruência. O juiz só pode decidir o que foi pedido. Ele não pode decidir mais, nem menos e nem fora. Tá? Por quê? Porque está aqui, ó. Vícios das sentenças relativos ao princípio da congruência. Tá? O que diz aqui? Que se eu entro com uma ação de dano, pedindo dano material, mesmo que o juiz veja que eu tenha sofrido dano moral, ele não pode decidir sobre o dano moral, porque ele estaria decidindo fora daquilo que eu pedi. Eu entrei com uma ação questionando apenas dano material. Mas o juiz, ao analisar, diante das provas que foram juntadas aos autos e tudo, ele, opa, peraí, mas aqui também teve dano moral. Ah, já vou aproveitar e vou condenar o réu também a dano moral. Ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele estará proferindo uma sentença extra petita. Extra petita. Ou por que extra petita? Porque é fora do que foi pedido. A parte, de momento algum, falou em dano moral. Ah, professor, mas e se o advogado errou? Aí a parte vai ter que ver com o advogado depois, uma eventual representação, uma discussão de perdas e danos, aí é outra, ou discutir isso numa ação autônoma, mas agora já não dá mais. Então, a parte pediu dano material, houve instrução, tudo, aí o juiz foi e sentenciou. Quer dizer, o processo já passou por todas as suas fases, postulação, saneamento, instrução, decisão, e o único ponto controvertido ali foi o dano material. Só que o juiz, ao decidir, ele fala, mas aqui também tem dano moral, vou sentenciar sobre dano moral. Não pode. Isso é uma sentença extra petita, fora daquilo que foi pedido, tá bem? Então, esse é um primeiro exemplo de vício em relação ao princípio da congruência, em que a sentença deve corresponder ao tipo de pedido. Vamos ver um segundo exemplo, uma sentença ultra petita. A parte ela entra pedindo danos materiais num valor que pode chegar até 100 mil reais.
E aí o juiz olhando ali e tal, mas aqui ele tem direito também aqui a esses 100 mil reais, mas também eu vejo aqui que tem direito a mais 50 mil, a mais... Opa, mas peraí. Aí ele está decidindo a mais daquilo que foi objeto da ação. Então o juiz ele deve se prender àquilo que foi pedido. Então se o objeto da demanda era 100 mil, por mais que ele entenda que caiba mais ali, ele não pode decidir a mais, né, do que foi pedido. Ah, professor, e menos? Bom, aí o menos aqui eu vou explicar de outra forma, porque não, na relação do valor, o juiz pode decidir menos. O que ele não pode decidir é em relação ao pedido. No valor, você pediu 100 mil, se o juiz entendeu que você teve direito só a 20, tudo bem, não tem nada de errado aí. O que ele não pode, se você pediu até 100, ele entender que você tem direito a 1 milhão. Porque daí está ultrapassando, tá sendo uma sentença ultra petita, muito a mais do que aquilo que foi especificado ali como elemento probatório. Agora, e uma sentença infrapetita ou citrapetita? Seria a questão do menos, mas não menos em relação a valor, como citei no exemplo do ultrapetita. Aqui no infra ou citrapetita seria o seguinte: aqui sim, eu entrei com uma ação pedindo dano material e dano moral. Dano material e dano moral. Pedi os dois. Só que na sentença, o juiz se manifestou apenas quanto ao dano material. Ele não falou nada sobre o dano moral. Vejam, senhores, e não confundam, eu não estou dizendo que ele concedeu o dano material e o dano moral ele julgou improcedente. Não, porque ele pode julgar improcedente. O que eu estou dizendo é que ele nem sequer chegou a apreciar o dano moral na sentença. Então, se ele nem sequer chegou a apreciar aquele pedido, porque o juiz, quando eu entro com uma ação, não é certeza que eu vou ganhar o processo quando eu entro com uma ação. Eu entrando com uma ação, não significa que eu vou ganhá-la. O juiz pode entender lá, ele aprecia o dano material, aprecia o dano moral, e ele entende que eu não tenho direito a nenhum dos dois, tudo bem. Agora, o que eu estou dizendo é que eu pedi dano material e dano moral, e ele decidiu apenas quanto ao dano material. Ele falou lá que eu não tenho direito ao dano material. Mas no que tange ao moral, ele nem se pronunciou, não há nenhum momento na sentença dele que ele pronuncia sobre o dano moral. Então, nesse caso, estaria-se diante de uma sentença infra ou citrapetita. Ou seja, menos, o juiz apreciou menos daquilo que foi pedido. Então, quando eu falo em vícios em relação ao princípio da congruência, não é que o juiz, ele me deu dano material, mas não deu dano moral. Não, não é isso, porque o juiz tem todo o direito de decidir concedendo ou não o direito a você. E se você se sentir injustiçado, você pode manusear os recursos, não tem problema. O que eu estou demonstrando a vocês é que o que o juiz não pode, aqui na infra ou citrapetita, é deixar de apreciar. Então vejam, na minha petição inicial, eu deixei claro que eu queria dano material e dano moral. Só que ao sentenciar, ele pronunciou sobre o dano material, seja lá concedendo ou não para mim, mas não falou nada sobre o dano moral, não há. Lembra lá das partes da sentença, relatório, fundamento e dispositivo? Não há nada no dispositivo, ou sequer que fale dos danos morais. Então, nesse caso, foi infra ou citrapetita. O que faz, professor? Já entra com apelação direto? Não, eu posso manusear aqui um recurso chamado embargos declaratórios, né? Eu posso ingressar com os embargos declaratórios no prazo de 5 dias e pedir para que o juiz analise aquele ponto que ele não analisou. Aí depois sim eu recorro. Eu vou ter prazo interruptivo, né, para a propositura para a interposição da apelação, mas a ideia é essa. Então, se eventualmente eu perceber que o juiz analisou fora, ou analisou a mais, ou analisou menos, eu posso manusear esse recurso chamado embargo declaratório, que daí eu peço para que o juiz se pronuncie. Lembre-se que o embargo declaratório, ele não tem o efeito de mudar a decisão do juiz, ele tem o efeito apenas de fazer com que seja esclarecido aquele ponto em que o juiz foi omisso, contraditório, ambíguo ou obscuro. Então, sempre que ocorrer
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na sentença, a parte pode entrar com embargo declaratório, pedindo para o juiz corrigir. E aí o prazo que eu tinha para apelar, que era de 15 dias, ele fica interrompido. Somente a hora que o juiz apreciar esse vício que eu aleguei, é que começa a correr o prazo de 15 dias para eu poder apelar. Então é um benefício aí, né, que a parte que supostamente foi já prejudicada com uma decisão omissa, ela não seja prejudicada também no recurso de apelação. Então olha, né, a sistemática que o CPC tenta proteger para que as partes possam, né, ter seus direitos ali devidamente defendidos. Então tá lá. Então, espécies de sentença, sempre de acordo com a espécie de ação. Então, se existem 5 espécies de ações, também existem 5 espécies de sentenças, porque a sentença sempre vai corresponder ao tipo de demanda que foi protocolada. E aí entra a ideia do princípio da congruência, ou seja, o pedido é o que delimita a atuação do juiz. O juiz sempre vai atuar apenas sobre aquilo que foi pedido, nem mais, nem menos e nem fora. Portanto, se o juiz proferir uma sentença fora do que foi pedido, é uma sentença extra petita. Proferir uma sentença mais do que foi pedido, é ultra petita. Uma sentença inferior ao que foi pedido, infra ou citra petita. Todas essas questões são vícios que devem ser corrigidos. Tá? E aí vai para o tribunal. Vamos supor que o juiz não corrigiu, eu tive que entrar mesmo com a apelação foi para o tribunal. Chega lá no tribunal, o que os desembargadores fazem? É o seguinte: se o processo ainda não foi devidamente instruído, se ainda falta algumas questões de instrução, algumas questões probatórias, ele devolve para o juiz o ACO para corrigir, né, se eles entenderem que de fato precisa de correção, ou seja, se eles entenderem de fato que a sentença tenha sido extra petita, ou ultra petita, ou citra ou infra petita. Se eles entenderem que de fato houve esses vícios, mas que o processo ainda pende de instrução, ainda está pendente de produção de provas, ele devolve para o juiz o ACO, né, corrigir e proferir a sentença de mérito. Agora, se o tribunal recebe, vê que tem de fato vício e que além disso o processo já está maduro, ou seja, que ele já está devidamente instruído, que já tem as provas necessárias para elucidar o caso, o que o juiz faz? O que os desembargadores fazem lá no tribunal? Eles já sentenciam. É o que diz o artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 3 do CPC. Então, se os desembargadores, ao receber a apelação por um desses vícios aqui, né, relativos ao princípio da congruência, eles perceberem que há o vício, pede para corrigir o vício, aí lá no tribunal é corrigido o vício, e que a causa já está madura, que já está devidamente instruída, que não há necessidade de refazer provas. O que os desembargadores fazem? O relator, né, lá e os revisores já proferem um acórdão e já finaliza aquele processo lá. É uma forma, né, de não atrasar, né, a decisão para o jurisdicionado, ok? E, para finalizar, a questão da ordem cronológica de conclusão. Mas antes de eu falar da ordem cronológica de conclusão, deixando claro, né, os vídeos estão sendo gravados, né, toda semana o material é destinado a vocês, qualquer dúvida pode entrar em contato com o professor, né, é um direito de vocês e não deixem dúvidas. Agora, é o que eu digo, eu estou preparando material que vai servir de auxílio para vocês, para quem está prestando atenção na aula, está assistindo os vídeos, não está só ouvindo ou não, está assistindo de fato, pegando a obra, dando uma lida. Olha, eu tenho certeza que vai compreender exatamente o necessário para o aprendizado da matéria, tá bem? E, claro, o professor sempre à disposição para tirar dúvidas. Mas vamos lá, ordem cronológica. É o seguinte, ó. Os processos, senhores, de acordo com o artigo ali 12 do CPC, eles têm uma ordem cronológica que deve ser respeitada. Então, eu tenho, por exemplo, um mês de... vamos supor que eu seja o juiz. E lá na minha vara tem processos lá do dia 1º de maio até agora.
conclusos ainda. Então, eu tenho 10 processos de 1º de maio, 20 do dia 2, e assim vai. Tenho lá ao todo 500 processos conclusos comigo. Olha, em regra, eu vou sempre despachar, deliberar, decidir e sentenciar nos processos mais antigos, tá? Então, esses de 1º de maio têm preferência em relação aos do dia 15 de maio, aos do dia 16 de maio, porque é a ordem cronológica. Porque pensou se o magistrado pudesse ficar pulando as ordens, né? Chega lá todo, chega lá alguém, vamos decidir esse aqui primeiro. Não. Então, para sentenciar, em regra, o juiz deve decidir os mais antigos. Agora, existem, claro, algumas exceções. A gente não pode também tornar absoluta toda a regra. Existem algumas exceções. Por exemplo, tem um processo de 1º de maio e um processo do dia 10 de maio. Só que o de 10 de maio é um acordo. A lei permite que dê prioridade a sentenciar o que é de acordo. Porque às vezes aquele lá do dia 1º é mais complexo, é mais extenso, vai levar mais tempo. Aí sim, uma sentença sem resolução do mérito, por exemplo, a parte pediu desistência, também tem preferência. Então existem algumas sentenças que têm preferência, como sentença sem resolução do mérito, sentença homologação de acordo, homologação de desistência. Então essas sentenças, mesmo que sejam mais novas, né? Digo ali, o processo é mais novo, não mais novo no sentido de conclusão, tá? Não é porque às vezes o processo de 2015 ele veio em conclusão aqui no dia 10 de maio e um do 2020 veio conclusão dia 1º de maio. Então, aquele lá deve ser respeitado. Então, não é o ano do processo, não é o tempo de tramitação dele, é o tempo de conclusão. Então, o processo concluso mais antigo tem preferência sobre os mais novos. Então, aquele que veio concluso, independente do seu tempo de tramitação, se ele veio concluso no dia 1º de maio, ele tem preferência em relação ao do dia 2, ao do dia 3, ao do dia 4, 5 de maio e assim subsequentemente, tá bem? Então vejam que essa é a questão da ideia de ordem cronológica. Só que existem exceções, que é, como eu disse, a ideia da sentença sem resolução do mérito, a sentença de homologação de acordo. Então, até para incentivar as partes a fazerem acordo, então tem preferência. Mesmo que a questão tenha sido distribuída e vinda à conclusão depois, ela tem preferência em relação ao processo concluso mais antigo, tá bem? Então é importante, né, a gente ter essa dimensão. Quer ver outra sentença que também tem prioridade em relação a outra que esteja mais antiga na ordem de conclusão? Aquela sentença que veio para o juiz decidir, sentenciar, ele foi sentenciar, aí lá no meio do processo, ele falou, mas peraí, a parte pediu essa diligência e essa diligência não foi deferida. Então eu vou converter em diligência, para que seja expedido esse ofício ao Bacen, por exemplo, ao Banco Central. Então eu vou converter em diligência. E ele vai e converte em diligência e vai decidir nas sentenças. Aí o que acontece? Esse processo, depois de um mês em que essa diligência foi aplicada, ela volta. Aí eu tenho aqui umas 6 sentenças na frente dela, por ordem de conclusão. Ela pode ser decidida primeiro. Por quê? Porque ela já estava na ordem de conclusão. Ela só saiu da ordem de conclusão por um lapso do judiciário, aquela diligência não tinha sido deferida no momento oportuno. Então, como o juiz converteu em diligência, esse processo saiu da conclusão, foi para cumprir as diligências e voltou. Aí ele voltou, quando ele voltou já tinha 100 na frente dele. Ele tem preferência. Então é o caso também que o juiz poderia dar preferência e romper com a ordem cronológica. Então, em regra, a ordem cronológica sempre será respeitada. Ou seja, a sentença conclusa mais antiga é a que deve ser proferida, tá? Para não ter benefício de um ou outro entrar na sua frente. Então, a sentença conclusa, ou seja, que foi para o juiz sentenciar, mais antiga, que está lá mais tempo, é que tem prioridade. Mas existem exceções, que é esse caso que eu citei, do caso o juiz tenha convertido em diligência, no caso
da sentença de homologação de acordo, sentenças sem resolução do mérito, artigo 485 do CPC. Então, seriam aí as hipóteses, né, que o artigo 12, que é um artigo que eu aconselho vocês a lerem, que vai deixar evidente essa questão da ordem cronológica. Ok? Bom, então, o assunto que nós tínhamos por objeto era esse. Restando qualquer dúvida, eu me encontro à disposição e até o nosso próximo encontro.